Fala pessoal, me fizeram a pergunta, CP, dá para viver sem eletricidade hoje em 2026 no Brasil ou no mundo? Porque antigamente os nossos avós viviam sem eletricidade, no meio rural não tinha eletricidade, né? Ninguém nunca teve. Mas será que dava para a gente voltar aos tempos primitivos e não precisar de eletricidade? Isso é uma pergunta muito interessante, né? A gente precisa entender que existe um aumento de aquecimento global que nos torna diferente de 30, 40 anos atrás, né? Só para vocês terem ideia, a temperatura ambiente do mundo, ela tende a aumentar 0,2 graus por década, ou seja, o que dá, dividindo por 10, dá 0,02 graus por ano. Aí parece pouco, né? Mas você lembra que quando você aumenta 1 grau na sua temperatura corporal, você está com febre? O planeta é a mesma coisa. Então, sim, a temperatura do planeta ficou muito mais quente do que 30 anos atrás. Então, as estratégias que os nossos avós e bisavós utilizavam para viver sem eletricidade, talvez não pode ser usada hoje em dia, né? Por causa do calor, beleza? Então, eu me lembro que meus avós armazenavam carne utilizando, né, latas, secavam a carne no varal para poder ela conservar mais. Só que hoje nós temos outros tipos de bactérias, outros tipos de vírus, né, mutações genéticas. Então, eu acredito que não dá para viver sem eletricidade hoje em 2026, tá? A gente teria muitos problemas, né? A gente poderia tentar sobreviver, mas seria bem inviável, tá, pessoal, nos dias de hoje. A eletricidade é uma coisa muito importante e talvez não dê para viver sem eletricidade nos anos de 2026, né? Só para vocês terem ideia, de 1961 para 2024, a temperatura média do Brasil subiu cerca de 1,5 graus, né? Que é muita coisa, cara, é muita coisa, né? E o problema é que o aumento gerado, esse 0,02 graus que eu falo com vocês que aumenta por ano, né? Eles acumulam. Então, cada ano vai acumulando mais e mais. Então, por exemplo, se tinha uma cidade que tinha uma temperatura de 28 graus e agora foi para 29, tem que lembrar também que esse aumento interfere na atmosfera, interfere na fauna, na flora, né, o desequilíbrio ambiente, né? Hoje a gente tem um desequilíbrio de toda a natureza, né? Tem hora que é para chover, tem um sol rachando. E tem hora que, na hora de ter o sol, o negócio começa a chover. Um clima todo disperso e desorientado. A gente não consegue entender o que está acontecendo, né? E a gente também tem a questão da zona de perigo das bactérias, que eu acabei de falar para vocês. A ciência dos alimentos define que a zona do perigo de multiplicação de bactérias está entre 5 a 60 graus Celsius. Então, a cada vez que a gente aumenta a temperatura, né, existe aí uma chance de multiplicação acelerada, né, de microbactérias, né? Então, a segurança, por exemplo, de conservar uma carne na lata, não é mais possível igual na época dos nossos avós, né? A técnica de cozinhar a carne, selá-la na própria gordura, porém, a temperatura ambiente estiver muito alta, constante, a gordura pode solidificar, né, e sofrer oxidação muito rápido, né, o que faz com que vamos ter problemas aí em artéria do coração, etc, e até a perda do alimento, beleza? Outro problema que nós temos hoje em dia, que não tinha há 30, 40 anos atrás, tão avassalador, é a umidade do ar, né? A gente sabe que a umidade do ar, ela interfere na conservação dos alimentos, dependendo da desidratação da umidade, né? Como o aquecimento em muitas regiões, a umidade do ar também mudou. O ar úmido e quente passa a ser um paraíso para quem? Para quem? Fungos e bolores, né? E além de bactérias e também promover, né, a perda da carne e também promover também a doenças, né? Também nós temos que lembrar que nos últimos 40 anos nós tivemos uma mudança de qualidade do alimento. Não é a mesma qualidade que a gente tinha 40 anos atrás.
tá? Nossos bisavós comiam carne de animais criados soltos, com menos água, fibra muscular, sem hormônios, produtos tóxicos, tá? A carne industrializada de hoje tem um pH e uma composição de águas diferentes, o que torna mais perecível e menos resistente a métodos de conservações antigos, tá? Então, o sistema de conservação de hoje para carne não é mais tão eficiente como antigamente, beleza? Aí você fala assim, CP quer dizer que hoje a situação do mundo, da natureza mudou e o nosso estilo de vida combinado com os novos desafios de bactérias, de vírus, de conservação de ambiente, talvez não nos permita mais viver sem eletricidade. Então, eu acredito sim, cara, que a eletricidade, se faltar, nós estamos fadados a um destino muito ruim, beleza? A CP, mas teve apagões aí no Brasil, como é que fica? Realmente, em 3 de novembro de 2020, houve um apagão no Amapá, né? Vocês lembram desse apagão? E as pessoas do estado ficaram 21 a 22 dias, o estado inteiro, tá? A abrangência da crise afetou 13 das 16 cidades do estado, incluindo a capital Macapá, deixando cerca de 90% da população sem energia. E você fala, meu Deus, 90% da população ficou sem energia e tiveram prejuízos incalculáveis, tá? Então, o que eu estou falando aqui não é coisa de boca para fora, é provado, né? Inclusive, um apagão no Rio de Janeiro que teve as mesmas coisas. CP, quais são os prejuízos que a gente nem pode calcular? Vou dar um exemplo, tá? Muitas pessoas que ficaram sem internet não estavam acostumadas a ficar sem internet, sem eletricidade. O que aconteceu? Se suicidaram. Foi o maior aumento de suicídio de todos os tempos, tá? Teve outro problema de perda de alimento, não tinha como conservar o alimento. As cidades ficaram sem alimentos, as cidades ficaram, sem poder, se alimentar direito de verduras, de manteiga, de óleo, de leite, de tudo, beleza? Então a alimentação foi interferida da população, o que gerou uma busca das pessoas por viajar e deixar as cidades, que gerou muito tumulto no trânsito. Então, cara, mexeu com a cidade inteira, foi uma bagunça, um furdunço lascado, tá? Então, o que eu quero dizer é que a necessidade da energia elétrica nos tempos de hoje não tem como calcular, tá? Então, não tem como mais o ser humano viver como há 40 anos, porque o mundo mudou, né? A qualidade da nossa água, a qualidade do nosso ar, né? A quantidade de micro-organismos, a quantidade de bactérias, a questão também da conservação do alimento, então mudou, e a interferência da natureza, mudou também. Então a gente tem que se adaptar, e a eletricidade é a maior ferramenta que os seres humanos têm para sobreviver, simples assim. Então, se faltar eletricidade, eu acho que não tem mais como a gente viver como a gente vivia um tempo atrás. Ah, CP, mas quando você vai no acampamento, você vai e consegue sobreviver sem eletricidade. Eu não estou falando de acampamento, eu estou falando da população inteira mundial que sobrevive com eletricidade. É uma coisa bem diferente. Então, quando faltar energia elétrica, o que eu vou fazer, CP? O que eu vou já que eu não consigo sobreviver sem eletricidade, o que eu posso fazer? Beleza? Então, vamos falar sobre isso também, A gente sabe que no Brasil, até que existe energia elétrica, tá? Existe energia elétrica suficiente para a população. O problema é a distribuição. O grande problema da energia elétrica do Brasil é a distribuição, tá? Se eu tiver que chutar, eu acredito que não tem energia para todo mundo, não, tá? Eles falam que tem. Mas imagina 30% da população ligando o ar-condicionado. Eu acho que não dá conta, beleza? Porém, vamos supor que existe sim energia e o problema seja de infraestrutura e distribuição. Realmente, a infraestrutura e distribuição de energia do Brasil é um problema, porque se quebrar um aparelho de distribuição, uma fiação, a cidade fica horas sem energia, dias sem energia, Então, nós não temos um sistema de reserva. Seria tão bom se tivesse, Muito bom. No caso do Amapá foi isso, tinha queimado uma grande central de distribuição energética e não tinha substituto e demorou muito chegar um novo. Por isso que o estado ficou muito tempo sem energia elétrica, tá? Então, conservação de alimento
é muito importante a energia elétrica. Hoje nós não aprendemos mais a viver sem a geladeira e os alimentos criados hoje precisam de refrigeração, tá? Não é a mesma coisa dos alimentos do passado, beleza? Então não tem como a gente fazer a mesma coisa que a gente fazia no passado com a nossa carne, com o nosso leite, é tudo modificado, pessoal. Então não tem como. Então é preciso sim você ter sistema elétrico. Então, se você me perguntar, é preciso a população consegue sobreviver sem eletricidade? Até que consegue, mas seguindo os padrões de qualidade e vivendo bem é impossível, tá? O que dá para fazer sobreviver sem eletricidade, né? A gente vai perder todos os nossos alimentos, frutas e etc. Vamos ter uma vida, né, com falência de órgãos, né? Não vamos ter aí uma seca terrível. Então temos que entender que a eletricidade é uma ferramenta muito útil para o ser humano, tá? Tá, CPI, então se tiver um apagão, o que eu faço? Eu não tenho eletricidade, você está dizendo que a gente não consegue sobreviver sem ela, o que a gente pode fazer? Aí que está o negócio, você tem que ter um sistema alternativo, tá? Eu também não tenho, mas nós temos que buscar esse sistema alternativo. Existem, por exemplo, os geradores, energias fotovoltaicas off-grid, né? Que é utilizando bateria, que ainda é um pouco caro. Nós temos a Stage Box, que são sistemas de geradores também através de bateria. Então nós temos algumas possibilidades, né? Então, para você que não tem energia, você está numa cidade que realmente direto apaga, né? Você tem lá apagão de um dia, acontece, tem cidades do Brasil que ela tem apagões constantes. Ficam dias sem energia elétrica, 2 dias e tal. Para essas cidades, você precisa de um gerador, tá? Os geradores, eles são mais baratos, né? Os geradores caseiros que eu tô falando, não é motor de caminhão, não. Motor de caminhão é um absurdo, né? Tô falando de um gerador caseiro, tá? Os geradores, eles costumam ser mais baratos, movido a gasolina ou óleo diesel. O problema do gerador nós temos vários, tá? Manutenção, a questão do barulho ensurdecedor, fora de brincadeira, parece uma motosserra ligando sua cabeça, muito barulho, tá? Nós temos aí o problema também das instalações, tem que ser feita corretamente, você que tem cuidado com os carburadores, então os geradores têm seus problemas, né? A gente percebe, mas ele pode ser sim uma solução barata para quem está sem energia elétrica, né? O cara que tem um comércio e está precisando ali conservar os seus alimentos, ele pode estar utilizando os geradores, né? Que apesar de ser bem barulhentos, ele pode estar ajudando a conservar o seu alimento sim, beleza? O interessante você usar o gerador, né? Principalmente esses geradores aí que tem a combustão, né? Ou gasolina, óleo diesel, que você puxa lá, a chavinha liga, é você utilizar ele bem distante do seu estabelecimento. Mas como na cidade a gente não tem essa possibilidade, acaba sendo difícil, né? Nós temos as Power Stations, né? Que são as estações de energia elétrica. Por exemplo, essa caixinha maravilhosa aqui que você está vendo. O que você pode fazer? Você pode ter uma placa fotovoltaica, inclusive vende um kit que já vem a placa fotovoltaica e vem a bateria. Então o que acontece? Essa caixinha pode ser ligada numa placa fotovoltaica. Durante o dia ela recebe energia da placa. Claro, quanto mais placas, mais energia e mais rápido a Power Station recarrega, tá? E aí você liga na sua casa. E não esqueça, tanto no gerador quanto no Power Station, você tem que desligar, não esqueça, tá? Tem que desligar a energia da sua concessionária. Você vai lá no padrão e desliga, né? Porque você está entrando com energia externa, né? Imagina, você põe lá o seu gerador na tomada. Aí daqui a pouco a energia da sua operadora, no caso da minha CEMIG, volta. Aí dá um pau, estoura toda a sua rede, né? Então, sempre quando você for usar um gerador, né, na sua residência ou uma Power Station, você tem que desligar os disjuntores que estão relacionados à sua, no caso da minha cidade, se chama CEMIG. Aí eu tenho que desligar a energia que vem do padrão da CEMIG para utilizar o meu gerador, beleza? A Power Station pode ser uma ótima solução para quem tem quedas de energia constante. Os preços delas não são tão caros, tá? Existem modelos de R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000.
Então, para quem tem queda de energia constante, é uma ótima ferramenta sim, que pode te ajudar, tá? Então sim, cara, para mim, hoje, viver sem eletricidade para o ser humano é uma coisa bem difícil, chegando ao impossível. Nosso sistema energético mudou, a nossa água mudou, né? A infraestrutura da cidade mudou, os alimentos mudaram, então a gente precisa de um sistema de conservação, um sistema de refrigeração mais eficiente do que há 30, 40 anos atrás, mesmo porque a temperatura global aumenta muito e as coisas, o estilo de vida modificaram. Então, para mim, sim, energia elétrica é uma coisa extremamente necessária para a sobrevivência do ser humano. Até que podemos sobreviver sem energia elétrica, mas seria muito melhor se tivéssemos um gerador e uma power station aí para nos ajudar, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, deixa o like aí, valeu parceiro, até a próxima, valeu, fui!